quem é que o senador Cleitinho está escondendo aqui em Minas Gerais. Eles trazem a figura mais nefasta da República do Rio de Janeiro para Minas Gerais, que é o senhor Eduardo Cunha, para que o Eduardo Cunha seja beneficiado pela candidatura do Cleitinho. O Cleitinho é o menino do Eduardo Cunha. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando passo a passo pra você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Pra acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. E como que o senhor tem avaliado esse cenário aí desses pré-candidatos que têm se colocado até nesse momento ao governo de Minas, né? Tem o atual governador, Matheus Simões, tem o senador Cleitinho, que às vezes se coloca aí na disputa, mas ainda vai ter uma definição. O senador Rodrigo Pacheco também, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o ex-presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. Como que o senhor vê esses nomes que têm se colocado na disputa junto com o senhor? Perfeito. O governador do estado, Matheus Simões, ele está, pela última pesquisa Quest, em 2 cenários empatado comigo, e em um cenário eu passei o governador do estado. Isso diz muito, né? Existem lideranças políticas que têm dito que isso é uma vergonha para o governador ser ultrapassado por um pré-candidato que está chegando na política agora. Eu não concordo com isso. Eu não acho que o Matheus esteja sendo ultrapassado por mim por vergonha. Não, é porque nós temos projeto e o Matheus não tem. O Matheus, ele tenta se colocar como uma continuidade do Romeu Zema, mas o Matheus, primeiro, ele não tem respeito à segurança pública, o Matheus não tem respeito aos servidores públicos, o Matheus não tem respeito à coisa pública. Nós temos que entender, Letícia, que nós, na função que exercemos, uma função pública, seja governador de estado, vice-governador, nós somos representantes de um poder. O poder não é nosso. E o Matheus Simões, ele age como se o poder fosse dele. Inclusive, nas suas declarações públicas, ele sempre diz isso. Ele diz, eu tenho tantos milhões em caixa, eu tenho tal coisa, eu vou fazer isso. E não, esse não é o espírito do homem público. Então, o Matheus, ele não avança nas pesquisas justamente por isso, porque a sociedade percebeu isso. E o Matheus, ele tenta se colar à figura da direita, andando muito próximo do deputado Nicolas Ferreira, mas o Matheus não é de direita. Nós temos que entender que o Matheus é do PSD. Letícia, nós precisamos falar a verdade para o nosso eleitor, para a sociedade. Não eleitor, porque estamos em pré-campanha, mas nós precisamos falar a verdade para a sociedade. O Matheus é do PSD. O PSD é o partido do Kassab. O Kassab já foi ministro da Dilma Rousseff. O Kassab é o típico centrão. A maior representação do centrão no Brasil é o Gilberto Kassab. E o que é o centrão? O centrão é a essência do fisiologismo. É quem dá mais. Então, se aqui em Minas Gerais a direita vai dar mais, ele vai se colar à direita. Mas se daí a pouco a esquerda der mais, ele vai se colar à esquerda. Esse é o político do centrão. Não tem coerência política. Então o Matheus não é direita, o Matheus é centrão e não tem a menor capacidade de ser governador do estado porque não tem o espírito do homem público. O Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, a gente tem que ter responsabilidade de entender que o Calil ele foi condenado pela justiça por desonestidade administrativa. Existe, agora me permita traduzir o que significa improbidade administrativa, porque usa-se esse termo no direito, improbidade administrativa, mas improbidade, de acordo com o dicionário, é desonestidade. Então o Calil foi condenado por desonestidade administrativa, ou seja, a justiça disse que o Calil é desonesto como administrador. E por que o Calil foi condenado assim? Porque o Calil, os amigos do Calil do Mangabeiras, e eu disse em uma entrevista há pouco tempo que dei, para a infelicidade do Alexandre Calil, eu era vizinho dele, então eu sei exatamente o que aconteceu. Os amigos do Alexandre Calil do Mangabeiras decidiram. Mangabeiras, para quem está nos assistindo e talvez não conheça, é um bairro de classe alta em Belo Horizonte, onde os milionários de Belo Horizonte residem. Então, houve um grupo de amigos do Calil que disseram o seguinte, olha, nós vamos bloquear o acesso a esta rua. Então, essas pessoas colocaram uma cancela em uma via pública
Qual o objetivo disso? Para que pobre não adentre esse espaço. Mas ali era uma rua, é espaço público. A justiça disse, obviamente isso não pode acontecer. A Constituição determina o ir e vir a todo cidadão brasileiro. E não há distinção entre rico e pobre, não há distinção de acordo com o paradigma do Estado Democrático de Direito. Então, essa cancela tem de ser retirada. O que o Calil fez? Não vou retirar. O Calil desobedeceu à ordem judicial, não quis derrubar uma cancela que separava rico de pobre de Belo Horizonte e, por esta razão, o Calil foi condenado pela justiça por desonestidade administrativa. Então, como uma pessoa que é reconhecida pela justiça, reconhecida formalmente como desonesto como administrador, se coloca como pré-candidato ao governo de Estado? Isso é um disparate, isso é um desrespeito ao cidadão. Uma pessoa que, como prefeito, ela apoia um comportamento separatista, onde rico não vai poder se misturar com pobre, rico vai viver em um ambiente onde ele vai dominar uma rua. O que essa pessoa não fará no governo de Estado com muito mais poder e relevância? Então, esse é o Alexandre Calil. O senador Cleitinho, ele, como bom mineiro, o Cleitinho ele gosta de comer pelas beiradas, mas o Cleitinho está esquecendo que eu também sou mineiro. Letícia, eu também sou mineiro. O que o Cleitinho está fazendo? O Cleitinho, o grande parceiro do senador Cleitinho, e quem é de Minas Gerais sabe disso, é o André Janones, que é o ícone do PT. O André Janones é o ícone do PT, que só não está condenado por rachadinha, porque os companheiros dele, rachadinha, entendam, roubo de dinheiro público, porque os companheiros o livraram lá no Congresso Nacional. Mas o Cleitinho, ele vai para onde a banda toca, e quando eu digo banda toca, onde tem mais benefício pessoal para ele. Então ele começa a sua trajetória aqui em Minas Gerais sendo grande parceiro do André Janones. Inclusive, eles têm até o mesmo perfil de manifestação pública, de estética política. Eles começam o vídeo sempre dizendo a mesma coisa, urgente, porque eles têm o mesmo método e são parceiros políticos. E aí, de repente, nas eleições de 2022, o Cleitinho viu que os ventos aqui em Minas Gerais estavam para o lado da direita. O que o Cleitinho faz? Como ele não tem coerência política, como o Cleitinho não tem a palavra é essa, coerência política, responsabilidade política, o Cleitinho viu, olha, se eu continuar me mostrando de esquerda, eu não vou conseguir ser senador. Então eu vou colar com o Bolsonaro e vou falar que eu sou de direita. E aí funcionou e ele foi eleito. Porém, em todas as oportunidades que o Cleitinho tem de se mostrar que ele realmente é de esquerda, ele faz isso, apoiando, votando junto com a esquerda. O Cleitinho é um dos senadores responsáveis por votar o PL da misoginia, que pode colocar padres e pastores atrás das grades. Esse é o Cleitinho Azevedo. Por isso quem é o maior nome da direita aqui em Minas Gerais, da direita bolsonarista? Nicolas Ferreira. O Nicolas não quis emplacar e se aliar ao Cleitinho. Por quê? Porque eu tenho muitas divergências com o Nicolas Ferreira, mas o Nicolas ele está sendo coerente nesse ponto. Por que o Nicolas vai transferir capital político para um político de esquerda? O Cleitinho, ele é de esquerda. Tanto é que ele já deixou claro na entrevista à Itatiaia, se o Lula ganhar, o Cleitinho vai deixar a direita e o Cleitinho vai virar esquerdista. O Cleitinho ele está até esse momento com a direita porque ele imagina que é mais favorável a ele estar com a direita. Mas todas as vezes que o Cleitinho tem para votar com a esquerda, o Cleitinho vota com a esquerda e não tem a hombridade de dizer para o seu público, eu voto por consciência. Ele diz, não, isso aqui não é pauta nem de esquerda nem de direita, e é pauta de esquerda sim. E outro detalhe, Letícia, que aí eu vou deixar para vocês como jornalistas informarem. Eu também sou jornalista, mas agora estou como pré-candidato, para vocês jornalistas informarem quem é que o senador Cleitinho está escondendo aqui em Minas Gerais. A candidatura do Cleitinho ao governo do estado, ela tem um endosso de uma das figuras mais nefastas da política brasileira. E isso o Cleitinho não está sendo honesto com o seu público, não está dizendo isso, né? O Cleitinho, a primeira pessoa que colocou o Cleitinho como candidato a governador de estado foi o Euclides Petersen, envolvido no escândalo do INSS,
roubando dinheiro de aposentados, né, nas investigações, é o que as investigações estão dizendo. E teve o jatinho apreendido. E o Euclides, amigo do Cleitinho, que estava querendo botar o Cleitinho como governador para talvez se safar da justiça. Mas como as investigações avançaram e as coisas ficaram difíceis para o Euclides Petersen, agora eles trazem a figura mais nefasta da República do Rio de Janeiro para Minas Gerais, que é o senhor Eduardo Cunha, para que o Eduardo Cunha seja beneficiado pela candidatura do Cleitinho. O Cleitinho é o menino do Eduardo Cunha. Como eu posso chamar o menino do Cunha, que é um dos maiores, isso reconhecido pela justiça, um dos maiores ladrões da política brasileira, como eu posso acreditar que o menino do Cunha, o menino que está usando da sua popularidade para ser governador e eleger o deputado federal Eduardo Cunha, que saiu do Rio de Janeiro para vir para Minas Gerais e está no Republicanos para ser eleito debaixo das asas do Cleitinho e protegerem o Euclides Petersen, como eu posso considerar esse pré-candidato como um pré-candidato de direita? Isso não é direita. Isso é o que a esquerda ensinou a fazer. A esquerda que protege José Genuíno, que protege José Dirceu, que protege Delúbio Soares, que protege todos os ladrões da República, a esquerda que tem mostrado há 20 anos que esse é o seu método. Então o Cleitinho, fazendo o que aprendeu, como bom esquerdista que é, está agora tentando envergonhar o estado de Minas Gerais, fazendo com que Minas eleja, por causa do Cleitinho, Eduardo Cunha. Não vai no que depender de mim. No que depender de mim, Minas continuará sendo um estado honrado, Letícia. Um estado no qual Eduardo Cunha não vai sair do Rio de Janeiro, colar com um candidato a governador de estado que tenha alta popularidade para voltar a ser eleito, voltar à vida pública e continuar fazendo mal ao Brasil. Eu lamento muito que sou eu quem tem de dizer isso para o público. Eu esperei por muito tempo que o senador Cleitinho falasse isso para o seu público. Eu esperei por muito tempo que o senador Cleitinho viesse a público e dissesse: pessoal, eu estou nesta candidatura para eleger nomes como Eduardo Cunha. O Nicolas Ferreira, é horrível para mim ter que falar isso, mas o Nicolas Ferreira foi muito mais honrado do que o Cleitinho. Porque o Eduardo Cunha tentou ir para o partido do Nicolas. E o Nicolas falou, ou eu ou ele. E o Nicolas Ferreira, um jovem, falou, não, eu não vou manchar a minha trajetória elegendo Eduardo Cunha. E aí o Eduardo Cunha encontrou no Cleitinho Azevedo a possibilidade de voltar à cena do crime, né? Gostou do vídeo? Então não esqueça. Para ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal Missão Nova Geração e acompanhe de perto a missão que pode mudar a política brasileira.